Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a aumentar o lucro com engorda em confinamento. Você que quer aprender, quer ouvir sobre uma oportunidade, sim, para aumentar o lucro com engorda em confinamento, seja muito bem-vindo, porque é exatamente isso que nós vamos conversar na edição de hoje do programa. E quando a gente fala em oportunidade para aumentar o lucro com engorda, você sabe que o nosso país hoje, o motor da economia do país é o agronegócio. E quando a gente fala em agronegócio, agricultura e pecuária, lógico, se você procurar dados da participação do PIB do ano passado do agronegócio em relação ao total, você vai se surpreender. Eu não vou aqui ficar falando em número, em estatística, mas a realidade é que hoje nós temos sim um potencial de crescimento enorme. E o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente fala em potencial de crescimento, potencial desse Brasil maravilhoso de crescimento do agro, com profissionais excelentes aí disponíveis no mercado. Se a gente voltar 5 décadas atrás, e falando nisso, ontem eu tive a oportunidade de ouvir o Dr. Celso Moretti, presidente da Embrapa, falando de 5 décadas de evolução do agronegócio brasileiro. E o trabalho maravilhoso que a Embrapa fez de trazer tudo o que era tecnologia desenvolvida em países de clima temperado, com solos ricos, para adaptar aqui no nosso Brasilzão de clima tropical, de solo pobre, e que com um desafio ainda maior do clima, com a alta incidência de pragas, enfim, uma série de problemas, e a Embrapa fez um trabalho aí maravilhoso. Então, quando a gente fala em potencial, em crescimento, em desenvolvimento, em pesquisa, o Brasil, com certeza, ele está na mira aí, está na mira de todo mundo, e todo mundo quer um pouco do que é nosso. E nós temos aqui um potencial enorme de crescimento. Com certeza, a produção agropecuária vai crescer demais daqui a 10 anos. A gente vai estar ouvindo, vai estar vendo esse vídeo, porque ele fica gravado no canal, e entendendo o que a gente cresceu nesses anos todos. Muito bem. Quando a gente fala em crescimento, tem que lembrar que antes a gente exportava muito menos do que exporta hoje. Só nos últimos anos, dentro do Ministério da Agricultura, nós abrimos 200 novos mercados de exportação. E a carne foi, sim, um deles. Então, vamos ficar de olho, vamos aproveitar que é momento de crescer, é momento de oportunidade. Muito bem. E quando a gente fala em oportunidade, muitas pessoas que chegam até nós, que chegam nos nossos canais, trazem dúvidas, dúvidas que geram outras dúvidas e que muitas vezes geram respostas. E essas respostas hoje se transformam em oportunidades para quem quer produzir melhor, para quem está ali buscando sim ganhar mais, lucrar mais, porque obviamente que a gente gosta e é apaixonado pelo que faz, mas tem que ter o lucro lá no final. Então, uma pergunta que sempre chega, fala, mas Marcelo, o que é melhor hoje? Cria, recria ou engorda? O que dá mais lucro? O que eu consigo fazer melhor? Cria, recria ou engorda? Então, eu disse que o Brasil tem um potencial muito grande, um potencial imenso de produção de alimentos, e quando a gente fala em alimento, fala em carne, e aí o pecuarista me pergunta, cria, recria ou engorda? Eu começo respondendo essa pergunta considerando o seguinte, a tua aptidão. O que você mais gosta, ou melhor, mais sabe, tem mais aptidão para fazer? É criar? É produzir bezerro? Produzir bezerro é lucrativo, é maravilhoso, a atividade de cria é maravilhosa, é maravilhosa. É claro que existem algumas necessidades adicionais em relação à área, espaço, produção de pastagem, porque afinal de contas, o grande motor, o grande alimento do boi, principalmente nas fases de cria e recria, é o capim. Mas, além disso, além de comida, existe também uma outra preocupação com quem faz cria, que é a biotecnologia da reprodução. Reprodução, índices reprodutivos, performance reprodutiva. E aí, talvez esse ponto seja um gargalo. Para você que não sabe, para você que não tem experiência, para você que não tem uma mão de obra treinada, claro, não deixa de ser uma oportunidade, mas requer, além da parte nutricional, a parte de excelência em reprodução para fazer cria. Para fazer recria, é bem mais simples, você já comprou o bezerro, e um bezerro que preferencialmente foi bem criado, porque ele vai responder melhor na recria, mas eu só preciso de área, dependendo da região que você está do Brasil, dependendo da área que você tem, dependendo da fertilidade dessa área, ou seja, quanto você vai precisar investir
em adubo para correção desse solo, a recria talvez seja muito viável e muito simples de se fazer, né? Muito simples de ser feita. Agora, quando a gente fala em engorda, existe um mito, um fantasma durante os anos, né, que a gente ouve bastante, que é muito difícil engordar boi, Marcelo, é muito sensível, cada ano eu tenho um resultado diferente com a engorda. Cada ano eu tenho um consumo diferente, eu não consigo chegar no mesmo ganho de peso em todos os lotes. Alguma coisa acontece, grave, chega lá no final, não fecha a minha conta. Então, às vezes, eu escuto isso, esse problema em fechar a conta com engorda. E aí eu tenho que dizer o seguinte, que a engorda, sim, tem pilares, ela precisa ser bem feita, tem etapas, mas é uma grande oportunidade. Porque você que muitas vezes tem os animais na fazenda já, que já está aí fazendo cria, que muitas vezes já faz recria e está entregando esses animais, você tem a oportunidade de terminar esses animais na fazenda, num confinamento, engorda em confinamento. E aí, quando a gente fala em vantagem e oportunidade, eu quero talvez deixar um ponto aqui para você que está nos acompanhando hoje, que tem bezerro e que muitas vezes vende o bezerro e em alguns momentos o preço do bezerro começa a cair. E aí talvez, quando o preço do bezerro começa a ficar mais baixo, você consiga agregar mais, por exemplo, engordando esse animal. Mas não só isso. Quando você já tem um bezerro, que você fez um trabalho de seleção genética e ele vem melhorando, você vem entregando para o mercado um bezerro cada vez melhor, olha a oportunidade para você terminar esse bezerro que você produziu. A parte mais sensível, a parte reprodutiva, a parte de cuidado, a parte de nutrição da vaca antes dela parir, no final da gestação, que é onde a gente tem uma boa parte do potencial do bezerro que se desenvolve dentro da vaca, a gente chama isso de programação fetal, até de número de adipócitos, que vai gerar lá na frente um marmoreio desse bezerro. Lógico, tem que ter genética para isso, mas se você já faz um trabalho muito bem feito na cria, olha a oportunidade de terminar esse bezerro. Quanto tempo você precisa para recriar esse bezerro? 1 ano? 6 meses? Eu não sei qual é o teu conhecimento, nem qual é a tua cultura de engorda, ou o que você vê os seus amigos fazendo aí em volta, nas fazendas aí do lado. Mas eu sei que eu acompanho projetos que desmamam o bezerro, fazem uma adaptação e uma desmama muito bem feita, porque no momento da desmama eu tenho estresse, e esse bezerro já vai para o coxo. 45 dias depois de desmamar esse bezerro, ele já pode ir para o coxo. E quando chega lá no coxo, dependendo da maneira como você fez a dieta, formulou, fez a adaptação, esse bezerro vai ganhar peso rápido. E lá na frente vira dinheiro, vira mais dinheiro, agrega lucro para o teu negócio que antes estava entregando um bezerro bom para o mercado. Então, uma oportunidade, e a gente chama isso, né, não só de completar o ciclo, mas muitas vezes de ter a sua marca de carne, de fazer uma verticalização, tem que estar de olho nisso. Hoje pode ser difícil para você, talvez, imaginar que aquele bezerro que está lá, que você terminou o ciclo, que você engordou, que você fez uma dieta bem feita, que você botou um acabamento de carcaça, um bom acabamento de gordura na carcaça, que você botou marmoreio, que está com uma carne boa, por que ele não pode ser a tua marca de carne no futuro? Antigamente a gente tinha cerveja Brahma, Skol, Antártica, enfim, as tradicionais, né, Polar, enfim. Daqui a pouco a gente começou a ter outras cervejas. Hoje a gente tem N tipos de cervejas que são produzidas artesanalmente e que muitas vezes são vendidas mais caro porque elas têm outro sabor, enfim, outras características. É um produto que está sendo colocado no mercado por um preço maior porque entrega mais. E se você olhar hoje para o futuro e ver que sim, a tua fazenda, teu confinamento pode entregar ou ter a tua marca ou fazer uma parceria com um frigorífico ou fazer uma parceria com uma boutique de carne e sim entregar isso por um valor de arroba maior porque você produziu um produto maior, que é uma carne nobre, que é uma carne de qualidade. Então, no futuro, muito haverá, ou potencialmente, né, muitas marcas novas de carne no mercado, como aconteceu com a cerveja. E olhando para isso, olhando para uma oportunidade dessa, de ter uma marca própria, a gente pensa o seguinte: quanto se agregaria a mais? Quanto se ganharia a mais?
por arroba que você está entregando de uma carne bem terminada, com marmoreio, de repente já tem se você já faz uma seleção genética muito bem feita, você tem um produto muito melhor. Então, essa verticalização hoje é uma oportunidade para você que está aqui e se está muito longe da tua realidade, se você não consegue enxergar isso como uma possibilidade, daqui a 10 anos você vai olhar para trás e falar, poxa vida, olha só, está aí no mercado. Hoje, em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, a gente já compra carne por classificação de tipo de percentual de gordura, pelo menos 3 tipos de carne, e esse mercado vai evoluir no Brasil também. Vamos voltar ao que a gente começou falando, maior potencial de crescimento, de produção de alimentos, incluindo carne vermelha, está no nosso país, no Brasil. E quando a gente fala em produção de alimentos, só lembrando que quando falta comida para uma nação, é um problema de segurança alimentar. E aí, uma pessoa com fome é muito brava. 10 pessoas com fome ficam muito mais bravas. E quando você pega uma mãe com filho com fome, pior ainda. Então, produzir carne, melhorar a produção de carne para ficar uma operação mais rentável é importante. Para você, é importante para o país. Vamos lá, então. Próxima pergunta. E aí, bom, Marcelo, você falou que pode ser legal, ou melhor, que é uma oportunidade fazer ciclo completo, que pode ser legal para agregar mais lucro aqui no meu negócio, mas confinamento dá dinheiro? Esse negócio de engordar boi sempre dá dinheiro? Sempre dá certo engordar boi? Depende. Primeiro ponto que eu gostaria de falar, que é uma oportunidade também para você hoje. Quando você me pergunta se confinamento dá dinheiro, eu vou dizer a primeira coisa o seguinte: você sabe vender? Qualquer negócio que você vai começar, tem que saber vender. Você tem um produto, tem que saber vender esse produto. Para quem você vai vender o teu boi gordo? Quem é o teu cliente? O que ele está buscando? Então, quando a gente recebe uma pergunta dessa, confinamento dá dinheiro, eu vou convidar você que está aqui com a gente hoje a olhar em volta o que está acontecendo na tua volta, os frigoríficos que estão aí em volta, casa de carne que está em volta, possibilidades de abate em pequena escala, possibilidades de parceria com boutiques de carne, enfim. Você tem que saber quem é o seu cliente. Esse é o primeiro ponto, tem que saber vender. E aí o segundo ponto é, para o confinamento dar dinheiro, tem uma série de pilares que tem que ser bem feitos, né? Por exemplo, nutrição, por exemplo, manejo, por exemplo, proteger os animais de contaminações e doenças, por exemplo, ter alguns mecanismos para garantir o preço da arroba do boi gordo no momento da venda. Então, existem pilares muito importantes para se ter lucro com confinamento. E quando a gente fala em pilares importantes, eu tenho que lembrar que a compra dos animais, se você não tem bezerro, se você não tem garrote, se você não vai vertical, enfim, fazer ciclo completo, a compra dos animais é muito importante. Mas imaginando que esse animal já está na sua casa, então a parte de comercialização, de compra desse animal, de saber para quem você vai vender, é crucial. E hoje eu vou falar um pouco sobre os pilares, sobre cada um dessas áreas, desses setores do confinamento, mas eu quero deixar aqui um convite para você que está engordando animal, para quem você vai vender o seu boi? Para quem, quanto está pagando? Quanto que está o valor da arroba aí na tua região? Porque muda todo o jogo isso. Se você tem uma terneirada, está lá no Rio Grande do Sul, tem uma terneirada Hereford, bonita, R$ 15 o quilo, é um exemplo até de uma das pessoas que está com a gente aqui no nosso programa, e aí dá lucro. É bom engordar um Hereford que você vai pagar R$ 15 o quilo? Um terneiro de genética, que tem potencial para engordar muito. É uma raça que bota muito peso. E aí, se eu tiver uma dieta bem feita, se eu fizer um manejo bem feito, se eu trabalhar nesses pilares que eu falei agora e conseguir botar um bom ganho de peso, conseguir constância no meu confinamento de um terneiro Hereford, por exemplo, e só isso me garante o lucro? Depende. Porque quando você pagou R$ 15 o quilo, maravilha. Por quanto você vai vender essa arroba? Então, essa conta é muito importante. Vale a pena investir num garrote ou num bezerro que você vai fazer precoce, por exemplo, pagar mais caro o quilo da carne, vai botar mais peso, vai botar, vale a pena? Depende aonde você vai vender esse bicho, aonde você vai vender esse boi. Se você tem uma parceria com uma boutique, uma casa de carne da cidade, com um açougue, ou se tem um frigorífico que paga
que paga benefícios, que tem um sistema de bonificação pela raça, pela idade, pelo acabamento de gordura, muda todo o jogo. Então, tecnicamente, eu consigo hoje fazer uma boa previsão de ganho de peso num animal desse padrão, com uma dieta que eu conheço, desde que você se comprometa a entregar essa dieta da maneira certa, ou seja, fazer os tratos, o manejo do confinamento da maneira certa, eu consigo fazer uma boa previsão de ganho de peso, de valor de arroba engordado, ou seja, de quanto você vai investir na alimentação para engordar uma arroba. E aí, a outra ponta, para fechar, para responder a tua pergunta, se o confinamento dá lucro, é saber aonde você vai vender esse bezerro, esse boi gordo, né? Na verdade, já que já está gordo, aonde você vai vender esse boi? Quanto que eles vão te pagar por ele? Aí a gente fecha a conta. A gente consegue, com certeza, fechar a conta. Agora, quando a gente fala em fazer um bom trato, significa formulação de dieta. O que é formulação de dieta? Formulação de dieta, talvez você esteja aqui me assistindo, você seja veterinário, zootecnista, técnico, talvez você tenha 10 mil bois, está cansado de saber formulação de dieta, mas se eu não olhar, conhecer o que eu estou dando no ajuste fino, eu corro o risco de achar que eu estou fornecendo uma dieta que me entregaria 1,7 kg de ganho de peso por dia, que eu estou fornecendo tanto de NDT, tanto de matéria seca, ou seja, os nutrientes no nível adequado, e chega lá no final eu não estou, porque eu não conhecia exatamente o que eu estava fazendo. E esse é o maior problema da grande maioria das operações de engorda no Brasil. Conseguir controlar, conseguir saber exatamente o que está fornecendo no coxo. E pode ser que não haja um problema de formulação de dieta propriamente dito. Pode ser que o problema seja depois disso. E pode ser que esse problema aconteça por falta de controle, de acompanhamento diário, de perseguição de acompanhamento diário, por exemplo, de fornecimento de matéria seca, de quantidade de comida, de quantidade de matéria seca que esse animal está consumindo. Eu vou voltar a falar um pouquinho disso mais para frente. Então, ter um bom trato, saber tratar e acompanhar, ficar de olho nesses animais, no dia a dia desses animais, é muito importante. Talvez não seja você que está ali na frente olhando isso, pode ser o seu gerente. E aí ele sim que vai ser a peça fundamental para te levar ao lucro, para dar realmente retorno. Então, juntando tudo que a gente conversou sobre esse tema de retorno de confinamento, a gente chega à conclusão que comercialização é muito importante, saber se vale a pena investir num animal mais caro, considerando aonde eu vou vender ele, entender o perfil de dieta que eu vou trabalhar com esse animal, a densidade energética, a simplicidade ou a complexidade do manejo, dependendo da característica da tua equipe de trato, e finalmente acompanhar muito de perto esse confinamento, acompanhar de perto e sair na frente, porque se a grande maioria das operações de engorda não persegue, não tem essa obsessão pelo controle de consumo, por exemplo, e você fizer, você vai ser diferente. Eu vou falar uma vantagem a mais sobre isso daqui a pouco. Bom, e aí, na sequência dessa pergunta, vem uma outra, que talvez você esteja se fazendo aí nesse momento. Mas, Marcelo, me fala uma coisa. Me fala uma dieta para ganhar peso rápido. E aí, eu te digo o seguinte. Hoje, tem várias dietas para ganhar peso rápido. Vários tipos de dieta, vários sistemas de confinamento. Se o teu projeto é bem feito, você já fez a parte que a gente acabou de conversar, escolheu o tipo de animal, para entender o potencial daquele tipo de animal, saber onde você vai vender esse animal para entender o potencial, a importância de fazer um trato mais quente ou menos quente. Mas, enfim, existem vários tipos de dieta. Eu preciso conhecer o potencial do meu gado e por quanto eu vou vender ele, para saber se eu quero fazer uma carne de qualidade, por exemplo, onde eu vou ter que deixar ele mais dias no confinamento, aonde eu vou perseguir, eu vou buscar um incremento maior de gordura de marmoreio, vou buscar um incremento maior de acabamento de carcaça, porque alguns processos dessa carne, depois da desossa, ou mesmo antes da desossa, na conservação dessa carne, eu preciso ter um acabamento de gordura uniforme. Se eu vou usar animais que passaram por avaliação ultrassonográfica de carcaça para garantir o percentual de marmoreio, enfim. Eu tenho que saber o potencial desses animais. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa, para eu te dizer uma dieta que dá um ganho, para botar um ganho de peso rápido, é o seguinte.
eu tenho que acertar numa equação, numa conta, que é o seguinte: quanto mais eu busco custo-benefício, ou seja, diminuir o valor de arroba engordada, mais eu tenho que preparar esses animais para dieta no confinamento, ou melhor, para receber a dieta de terminação. O que é preparar esses animais? Desde o momento que esses animais estão chegando aí na propriedade, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero melhorar a rentabilidade no confinamento. Para melhorar a rentabilidade, precisa melhorar o consumo. Desde que ter, né, claro, a parte de formulação já está certa, mas para melhorar a rentabilidade, eu preciso melhorar o consumo. Para melhorar o consumo, e ter menos refúgio de coxo, ou seja, o que é refúgio de coxo? Você sabe, o animal chegou ali, alguns animais não se adaptam. Para fazer isso, eu preciso preparar esses animais. Preparar, seja em termos de descanso, ou seja, esse animal chegou na tua fazenda, ou se você tem um confinamento, se você tem um boitel, por exemplo, está recebendo os animais para fechar no coxo, quantas horas esses animais viajaram em cima do caminhão, como eles chegaram, qual foi o grau de estresse que eles sofreram na viagem, porque é fato, tem um pouco de estresse o transporte, é normal isso. Quando a gente fala estresse, é elevação de nível de cortisol, de alguns hormônios, é um animal que tem uma sobrecarga, uma perda de energia muito grande, na verdade, então ele chega no confinamento com uma energia baixa. E ele precisa o quê? Descansar, repousar, beber água, se equilibrar, na verdade, antes de entrar no coxo. Então, preparar os animais para botar ganho de peso rápido é muito importante, principalmente se eu for entrar com uma dieta de alta densidade energética, as famosas dietas muito quentes, e por isso, se fizer necessário, um alto teor, por exemplo, de amido dentro do rumen, e aí uma linha mais estreita, assim, entre uma subacidose e um pH normal. Então, eu preciso dar condições para que esse rumen trabalhe de forma mais eficiente. Preparar esses animais muito bem preparados, com dietas de adaptação, com transição, com observação, leitura de coxo, importante, entender o que está acontecendo dentro do confinamento. E aí, você me fala assim, tá bom, Marcelo, já entendi, já entendi a primeira parte, já escolhi o animal certo, já sei para quem eu vou vender, já sei o tipo de dieta que eu vou fazer, já sei que eu tenho que preparar esses animais. Mas me fala uma coisa, se eu estou buscando custo-benefício, qual é o melhor tipo de dieta? É uma dieta convencional de confinamento ou uma dieta, por exemplo, sem volumoso? O que você recomenda hoje? Convencional ou sem volumoso? Para responder essa pergunta, eu vou te falar duas coisas e talvez você já tenha até ouvido eu mesmo falar sobre isso, mas vale a pena repetir, vale a pena você refletir sobre isso. Primeiro, você tem um bom volumoso? Você tem know-how ou capacidade para produzir uma boa silagem, um bom tamanho de partícula, uma silagem que completou o processo fermentativo. Então, se você é bom em produzir silagem, fazer confinamento com volumoso, com certeza vai te levar a um lucro maior, porque você consegue chegar num resultado e até incluindo uma quantidade maior de silagem, por exemplo, na dieta. Se é bom em fazer silagem, está bem feito. Se você tem alguma dificuldade ou se você não sabe ao certo se a sua silagem é uma silagem nota 10, por exemplo, nota 9, aí você tem que olhar um pouco isso. Porque uma silagem que a gente acha que é boa, mas não está tão boa assim, ela não leva você ao mesmo lugar que você chegaria com uma silagem boa. E aí, a hora que a gente começa a analisar, por exemplo, situações com volumoso ruim, que eu tenho que corrigir no concentrado, e dependendo do valor de cada grão, de cada concentrado que você estiver usando aí no confinamento, e quando você vai escolher, você tem que saber o que tem disponível na região e quanto custa a tonelada da matéria seca. Então, dependendo disso, que é um ponto muito importante, você vai partir para o confinamento sem volumoso, com uma chance muito menor de erro. Ah, Marcelo, mas o boi nasceu para comer capim. Boi que não come volumoso vira porco. E aí, eu vou dizer uma coisa para você, amigo pecuarista, que a produção de carne suína e a produção de carne de frango varia muito menos que a produção de carne bovina. As rações são estáveis, são constantes, são secas, não, nada muda ali. Então, talvez sim, esse seja um grande caminho da pecuária nacional, dependendo da escala, né? O grande caminho da engorda no Brasil hoje. Tirar o volumoso, que é uma guerra para produzir silagem, que cada hora fica de um jeito, tirar ela da jogada e partir para o confinamento constante, estável, onde a comida não varia.
É muito mais fácil eu conseguir fazer a comida não variar, usando, por exemplo, um grão energético como milho, ou se você está no Rio Grande do Sul, como uma aveia, por exemplo, usando um núcleo, que pode ser pelletizado, que pode ser farelado, usando um terceiro ingrediente, que pode ser necessário ou não, um proteico, um fibroso, enfim. Tem algumas maneiras importantes de fazer isso sem ter variação, sem ter surpresa lá no final. O único segredo, ou melhor, o principal segredo é fazer uma adaptação bem feita quando você optar por fazer o confinamento sem volumoso. E se te parece muito estranho isso, confinamento sem volumoso, daqui a alguns anos você vai ver muitos vizinhos seus aí fazendo. Se você andar um pouco, você já vê hoje em dia muita gente fazendo. Eu conheço a operação de mais de 2.000 bois que engorda sem volumoso, um ganho de peso entre 1,6 kg e 1,7 kg por dia. Então fica aí a dica, fica o exemplo aí para você que acha um pouco estranho engordar boi sem volumoso. Muito bem. E aí, uma outra dúvida que chega sempre para a gente também, e talvez você esteja pensando nisso, mas Marcelo, qual que é o segredo hoje, no atual cenário de preço de matéria-prima, de alta de alimento, de valor de arroba que está bom, mas daqui a pouco a gente está com medo que vai cair? Qual que é o segredo para confinar gado de maneira lucrativa e diminuir as perdas? Bom, de maneira lucrativa a gente vem falando até agora, mas qual é um segredo importante para diminuir as perdas? Diminuir as perdas. Para diminuir as perdas, ou seja, para você perder menos dinheiro, para você não ter oscilação de ganho de peso, não ter cada lote com ganho de peso diferente ou cada ano com ganho de peso diferente, você tem que conhecer a ração. Conhecer a ração, o trato que você está dando. Como assim conhecer a ração? Saber o que tem naquela ração de verdade, em termos de nutrientes, que é proteína, que é energia, que são minerais, que é fibra, enfim, todos os outros nutrientes. A gente não precisa entrar no detalhe aqui de PDR, de NDT, mas tudo isso é importante, precisa saber. Precisa de um acompanhamento para entender se está tudo certo, porque às vezes o macro não está errado, mas o micro está errado. Ou seja, o ajuste fino está errado. E se eu quero diminuir perda, se eu já tenho uma rentabilidade, mas eu tenho um pouco de perda e eu quero diminuir perda, então eu tenho que ajustar esse fino. Essa pouca coisa que está errada, mas que necessariamente está roubando um pouquinho do seu dinheiro todo dia. E você que quer melhorar, precisa pensar em redução de perda sempre. Não importa em qual modalidade, em qual tipo de confinamento que você está trabalhando. Pode ser com volumoso, tradicional, pode ser confinamento sem volumoso, alto grão, enfim. Qualquer que seja a tua dieta, o segredo é conhecer esse trato. E não é só olhar para ele no coxo. Conhecer é botar uma lupa ali, é fazer alguns tipos de análise, enfim. É ter um entendimento do que está acontecendo. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas Marcelo, como que eu, na prática, assim, me fala como que eu reduzo perda no confinamento? Eu vou te dar uma dica hoje importante para reduzir perda. Tomando conta, ou talvez até evitando, produtos que estraguem mais fácil, que se deteriorem mais fácil. Sabe por que isso acontece? Nos produtos que têm muita umidade ou nos produtos que têm um alto teor de água livre. Isso parece um termo muito técnico, mas se o produto é muito úmido, ele tem uma tendência grande de ter muita água livre. E se o produto é seco, ele também pode ter muita água livre, que é a água que ele absorveu do ambiente. Então, produto que tem contato com água, com umidade alta, a tendência dele estragar é maior. E não é estragar de ficar preto, branco, e talvez você está me ouvindo aqui falar isso, fala, Marcelo, mas a silagem sempre tem uma mancha preta, uma mancha branca, a gente tira um pouco e toca o barco, sempre vai ser assim, sempre vai ter mancha na silagem, sempre vai ter um pouco de fungo. Se a gente está buscando reduzir perda, eu tenho que olhar exatamente essas coisas, olhar e saber que ali, naquele ponto, você está deixando um pouquinho de dinheiro fora do seu bolso, escapar. E redução de perda é um ponto muito importante em qualquer operação. Se você olhar uma grande indústria, vai lá na Coca-Cola, vê se eles não têm um programa de redução de perda. Em qualquer grande indústria existe um bom programa de redução de perdas. Então, evitar os produtos que estragam, evitar comprar produtos que se deterioram muito rápido. Se não tem jeito, eu tenho que saber o quanto esse produto está estragando, qual que é o desafio que ele está levando para dentro do boi. E, por outro lado,
você precisa também entender que os produtos que você compra precisam ser bem conservados. Você precisa ter uma guerra contra a água, contra a incorporação de água da chuva, de lugares que a umidade relativa do ar muito alta, ar muito úmido. Tem alguns alimentos que puxam essa umidade do ar. Então, conservar alimento é evitar contato com a umidade. Basta você pegar o pão e ver um pão que fica úmido, ou aquele pão de saquinho, depois de uns dias já está tudo verde. Quando você enxerga a colônia do fungo, é que o problema já é sério. Mas, mesmo antes de enxergar, mesmo quando eu não consigo ver nada de errado com o alimento, e durante a armazenagem ele está recebendo água, seja do ambiente, seja água de chuva que pinga, seja goteira, seja chuva de vento, qualquer tipo de água, de incorporação de água que vem no ambiente, o que acontece? O teor de água livre aumenta e a gente tem os fungos, é uma guerra contra os fungos, o fungo cresce e a gente não vê, ele produz micotoxina, que é um ladrãozinho barato de ganho de peso, que rouba de 10 a 15% de ganho de peso. Isso é muita coisa. Então, se eu estou já trabalhando bem, já trabalhando certo, qual que é o principal setor ou a principal área do confinamento que eu tenho que olhar? Conservação de alimento. Se você trabalha com silagem, fica de olho na sua silagem. Porque tem partes do silo, ou tem silos inteiros que são muito diferentes e que vêm com uma carga de contaminação fúngica importante. Então, a gente tem que ter uma precaução, um cuidado imenso com a contaminação desses alimentos, com a conservação desses alimentos que a gente vai usar no confinamento. E, finalmente, um último ponto que eu não posso deixar de falar é que, amigo pecuarista, para deixar de perder dinheiro, você tem que, de uma vez por todas, conhecer o quanto em quilos que seus bois consomem de matéria seca. Tem que saber. Porque isso, quando a gente pega granja, frango, suíno, está na ponta da língua. Para a gente, é um pouco mais complexo? Talvez. Mas se você sabe que precisa conhecer, e não é só colocar a comida no coxo, a forma mais fácil, aliás, de perder dinheiro é essa. Vou voltar a falar disso daqui a pouco, mas só para não perder a sequência para você entender. Não é só colocar a comida no coxo. Eu tenho que saber o quanto que esse gado está comendo. Eu tenho que entender o meu consumo para saber se varia, se não varia, se aumenta, se cai. Quando aumenta, quando cai. Então, quer reduzir a perda no confinamento? Tem que atuar muito firme nessa parte de conservação de alimento. Tem que saber quanto que o boi come. Até para perceber antecipadamente quando vai ter um problema, porque quando começa a querer parar de comer, significa que tem alguma coisa errada e dá tempo de você corrigir. Aí você vai investigar, vai botar uma lupa lá e vai investigar para ver o que estava errado. Muito bem. E para a gente aproveitar essa oportunidade que hoje nós temos dentro do Brasil de ganhar dinheiro com produção de comida, com produção de alimento, eu preciso responder uma pergunta que outro dia eu recebi nas minhas mídias sociais. E ela é assim: por que às vezes eu tenho prejuízo absurdo com o confinamento? E esse é uma coisa que pode ter acontecido com você já, em algum momento, em algum ciclo, perder muito dinheiro. Por que às vezes eu tenho prejuízo absurdo? Porque provavelmente, ou 100% das vezes, eu tenho um problema nutricional. E esse problema nutricional não é necessariamente de formulação, pode ser de entrega. Pode ser que cada dia você esteja tratando os animais no coxo com uma ração diferente. Como assim, Marcelo? Mas eu tenho milho, eu tenho silo, eu tenho milho, eu tenho... Vou falar um exemplo aqui de uma dieta, hein? Silo, milho, polpa cítrica, torta de algodão, ureia e núcleo, e um absorvente. Minha dieta é isso. Como você me fala que cada dia eu estou entregando uma coisa diferente? As quantidades podem estar diferentes. E a qualidade desse alimento pode estar diferente. Eu não sei quantos mil bois você tem, ou se você tem menos bois. Talvez, quando você comprou o alimento para chegar no confinamento, você comprou mais de um lote. Ou no mesmo lote, no começo do caminhão estava de um jeito, no final do outro, da carreta. Enfim, eu tenho uma variação. Alguns alimentos variam pouco, outros alimentos variam muito. Então, a maneira, assim, a causa
de um grande prejuízo no confinamento sempre está ligado a algum problema de origem nutricional, mas não é só isso. Formulação bem feita e manejo mal feito, que não entrega os nutrientes, não entrega o tanto de energia que tinha que estar entregando, pode levar a um problema seríssimo. Então, o que não pode fazer é achar que qualquer mistura tá bom. É errar muito feio, ou melhor, não pesar as quantidades que estão entrando no coxo. É remontar trato, bica corrida, o famoso bica corrida, cada vez mais trato, e às vezes, talvez, antigamente, você tenha tido alguma informação, sim, de que manter o coxo cheio era importante. Quando você mantém o coxo cheio, você dá mais possibilidade para o animal consumir mais. Isso, em algum momento, pode ter sido falado para você. Isso não é uma coisa que a gente faz hoje mais. Hoje a gente fala quanto que o boi tem que comer por dia, a gente faz uma adaptação onde tem um consumo muito variado, ou seja, vai aumentando esse consumo. Chega um momento que a boiada ali daquele lote estabiliza o consumo, e aí a partir desse momento eu vou fazendo leitura de coxa, eu vou colocando tanto de comida distribuída em 4 tratos, idealmente, e aí eu vou, no outro dia cedo, vou ver o quanto que sobrou, se não sobrou, vou ver o comportamento dos animais, enfim. A gente não trabalha mais hoje com bica corrida. A gente não trabalha mais com comida à vontade, achando que isso é bom, porque é ruim. A comida vai remontando uma em cima da outra, a gente não sabe se o gado está comendo bem ou não. A impressão é boa, porque o coxo está cheio, mas o resultado é ruim, porque você dá um tiro no escuro, você fica lá 90, 120 dias engordando esse gado sem ter ideia se o teu ganho de peso está indo bem ou não, principalmente se você não tem uma balança para fazer pesagem, nem que seja por amostragem, ou seja, 15% dos animais do lote, uma vez ao mês. Talvez você seja contra pesar, talvez a tua balança seja longe, talvez a tua pionada seja um pouco mais rápida, assim, ali de estresse os animais, talvez você não goste realmente de pesar no meio do ciclo. Principalmente por isso, você tem que conhecer o consumo. Não só por isso, porque nutrição é dar um tanto X de nutriente, não é dar um tanto X de comida. Eu tenho que saber que é igual uma receita de um bolo de casamento maravilhoso. Imagina se errar uma receita de um bolo de casamento. Qualquer coisa que tem receita tem que ser seguida. Agora, quando você erra uma receita e vai os seus amigos ou sua família comer de domingo, aí você que é cozinheiro, você que é cozinheira, gosta aí de fazer um arroz carreteiro, ou gosta aí de fazer um barreado, você que é de Paraná, de Morretes, come um barreado, você que gosta de fazer um bife Wellington, você que gosta de cozinhar, se errar uma receita, não tem problema, porque alguém talvez reclame, talvez não, porque é tudo amigo, fala que tá bom, estava com fome, tomou uma cerveja antes, é uma festa. Mas errar a receita do boi significa dizer que você não está entregando o que tinha que estar entregue. Quanto mais você erra, quanto mais frequentemente você comete esse erro, maior a chance de ter um prejuízo enorme lá no final do confinamento. Então, eu tenho que ter um pouco de controle no que eu estou fornecendo. Mas esse controle pode, hoje, ser feito na mão, com lápis, papel e caneta, desde que tenha pesagem. Agora, daqui para frente, a gente vai entrar todo esse potencial de crescimento que o país tem, ele vai exigir produtividade também. A margem, se você não faz, a margem ela é apertada. Não é que você ganha muito, muito, muito dinheiro, muito fácil, de qualquer jeito que você faça, você está ganhando dinheiro, não é isso. A margem é apertada. Se você faz certo, você ganha mais. Isso é uma grande oportunidade. Agora, para ganhar mais, para ganhar com confinamento, para aumentar o lucro, significa ter controle. E aí tem que entrar algum tipo de tecnologia. Mais para frente, tudo controlado, com chip, com software, com celular. Talvez não seja o primeiro passo para fazer isso hoje. Hoje, o primeiro passo é saber que você tem que controlar com o nível com a tecnologia que está na sua mão, você tem que controlar hoje para aproveitar esse potencial de crescimento do Brasil, da engorda, da exportação de carne no Brasil. Muito bem. E já estamos caminhando aqui para a parte meio que final da nossa conversa hoje. Agora, eu vou responder uma pergunta que às vezes o pequeno confinador me faz. Ele fala, Marcelo, mas como é que eu consigo sobreviver nesse mercado? Por que é tão difícil o pequeno confinador sobreviver nesse mercado? Eu diria que essa não é uma afirmação, é uma dúvida,
óbvio que também pode ser sua hoje, mas não é uma afirmação. Por quê? Tudo isso que eu falei, ou seja, viabilidade, saber entender de comercialização, é importante. E se você é pequeno, talvez o teu canal de venda, o teu cliente não é o grande frigorífico, talvez. Mas tem cliente, basta você procurar possibilidades diferentes. Então, quando a gente é pequeno e quer ganhar dinheiro, primeiro a gente tem que saber o que fazer, o que eu vou fazer, como vai ser o meu projeto. Eu pretendo entregar uma carne com custo-benefício melhor possível, num valor mais enxuto, porque eu consigo atender um açougue aqui da minha cidade, ou eu pretendo fazer uma carne de qualidade, porque eu tenho uma boutique de carne aqui, eu vou vender para um restaurante, para uma rede de restaurantes, porque quando você é pequeno, talvez você consiga um maior número de possibilidades de clientes para entregar essa carne. É uma grande vantagem. Se você tem lá 1.500 animais para bater por semana numa operação de escala, não é tão simples assim. É outra negociação, é outro cliente final. Então, o pequeno, ele tem muitas vezes mais possibilidade, mais chance de ganhar dinheiro, mas tem que saber para quem vai vender. Depois, tem que saber o que vai dar de comer. Tem que fazer uma alimentação boa. Falamos algumas possibilidades interessantes de alimentação já hoje, comparamos uma alimentação sem uma dieta sem volumoso, uma dieta com volumoso, mas o fato é, para o pequeno confinador ganhar dinheiro, ele tem que saber o que ele está dando de comer, como está sendo esse trato dos bois. E aí, muitas vezes tem uma ilusão que eu tento buscar um valor menor, está tudo muito caro, eu sou pequeno, eu preciso pagar barato, eu preciso comprar coproduto, eu tenho um resíduo aqui talvez de panificação na minha região. Essa é uma ilusão, porque quando você abaixa muito o custo da diária, sem entender qual vai ser o valor da arroba engordada, e esse é o conceito que eu gostaria que você passasse a falar daqui para frente, se você está ouvindo isso há muito tempo já, passar a falar em valor de arroba engordado, ou seja, Marcelo, esse ano, ou melhor, esse ciclo, eu fechei com R$ 250 por arroba engordada. Meu valor de arroba engordada foi R$ 250. Custo alimentar mais custo de mão de obra, R$ 250. O meu foi 270, maravilha. Depois a gente vai conversar em conversão alimentar, que é outro parâmetro, mas enquanto eu não consigo saber o meu valor de arroba engordada, eu fico trabalhando meio no escuro. Então, pequeno confinador, comece a olhar o seu valor de arroba engordada. Tem que saber o que comprar, tem que saber como escolher os alimentos, os melhores alimentos para compor as dietas. Se você quer uma dica, quer entender um pouco mais do que você precisa saber para escolher os melhores alimentos, fica atento, porque daqui a 2 semanas nós vamos ter a semana Confinamento com Lucro e lá nós vamos conversar em detalhes. Eu vou te ensinar como escolher os melhores alimentos para comprar para o confinamento. Muito bem. Tem que ser simples. Confinamento menor, qualquer confinamento, na verdade, tem que ser simples. Não pode ser uma coisa muito complicada, muito difícil. Sabe por quê? Você vai ter que trabalhar junto com uma equipe. Essa equipe tem que ser o seu braço direito, essa equipe tem que estar comprometida, essa equipe tem que ser capaz de fazer o que tem que ser feito de forma simples, tem que fazer bem feito. Se você cumpriu essas etapas, fez bem feito, sabe para onde você vai vender? A última dica de hoje é o seguinte: você tem que falar bem do que você faz. Você não está procurando controlar mais? Você não está buscando informação na internet? Você não está buscando algum tipo de ajuda para produzir melhor? Você não mudou o seu perfil de dieta? Você não fez a conta? Você não fez o seu planejamento de engorda muito bem feito lá no começo? Muito bem. Conta isso para quem você vai vender. Conversa bastante com quem vai comprar o teu boi. Chama ele para visitar. Ué, se você está fazendo bem feito, você tem orgulho do que você está fazendo aí. Tenha orgulho do que você está fazendo. Faça bem feito, tenha orgulho disso. E chama o seu cliente para ver o que você está fazendo. Isso é uma receita muito interessante. É fazer bem feito, é falar que fez bem feito, é mostrar que fez bem feito, com técnica, com informação, entregar um bom produto. E é lógico que a primeira vez que você vender para ele, talvez você não pegue o mesmo valor da segunda, da terceira, porque é um período de início. Mas as chances são que,
fazendo bem feito, você também vai fazer, vai procurar fazer e vai fazer cada vez melhor. Cada vez você vai conseguir vender um pouco melhor. Então, agora é o momento para fazer isso. Nós estamos no início dessa revolução do crescimento da produção de carne vermelha. Nós produzimos muito pouco perto do que a gente pode produzir. Aproveita essa oportunidade agora, começa a fazer bem feito, que você sim vai surfar nessa onda, vai aproveitar esse grande potencial do crescimento do Brasil dentro da pecuária de corte, dentro da produção de carne vermelha, que é tão importante para a saúde, para a necessidade da grande maioria dos seres humanos. Se você gostou desse vídeo, então, agora você pode também compartilhar ele, daqui a pouco vai estar disponível aqui no Instagram, no IGTV, e mais tarde também dentro dos outros nossos canais. Entra no canal Confinamento com Lucro no YouTube, se você quer ter acesso a muitos vídeos e tem mais facilidade com o YouTube, lá também tem vários conteúdos, várias informações. Na página da Valor Animal no Facebook, no YouTube é Confinamento com Lucro, e aqui no Instagram, você que está seguindo a gente também, @Confinamento com Lucro. Fique atento que daqui a algumas semanas você deve receber um convite para participar da semana Confinamento com Lucro.